A paz do Senhor, povo de Deus, amigos, irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical. Sou o pastor Marcos André e esse aqui é o canal Clube da Teologia, tá? Um canal ligado ao nosso blog Clube da Teologia, que é uma plataforma, um blog aí de estudos para a Palavra de Deus, com temas voltados para a Escola Bíblica Dominical, amém? Então nós vamos aqui a mais um vídeo explicativo, um vídeo de estudo para a aula dominical, e nesse vídeo aqui se refere à lição de número 8 da revista da CPAD, a lição que vai ser ministrada no próximo domingo, no dia 22 de agosto, tá? E aqui nós vamos gravar um vídeo aqui de apoio, de incentivo aqui para você professor, você aluno aprender mais um pouco, você professor ministrar a sua aula dominical com um subsídio a mais aí. É uma ideia, uma orientação que eu dou aqui aos professores, tá bom? É um vídeo explicativo. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo o link para você acessar o estudo. Dois links, na verdade, um para o conteúdo da CPAD, da lição de número 8, revista de adultos, né? Você pode clicar ali e vai acessar esse conteúdo, e também um link para o esboço, para o subsídio que eu coloquei lá no canal, no blog, para você poder acompanhar também se quiser ali, tá bom? Então, é um vídeo rápido, é um vídeo que não vai durar muito aí, para você poder preparar a sua aula, tá bom? Então vamos direto ao vídeo, né? A lição de número 8 da CPAD, que é a lição para ser ministrada no dia 22, tem como tema: Naamã é curado da lepra. Esse é o tema da lição. Então temos aí a introdução, né? Nessa introdução, talvez não haja aquela necessidade de você explicar aos alunos que o Reino do Norte era dividido do Reino do Sul. Talvez não haja muito essa necessidade não, porque você vai mais falar ali desse evento aqui, dessa cura de Naamã, do general sírio Naamã, e a atuação do profeta Eliseu ali nessa cura daquele general, tá bom? Na introdução aqui, eu fiz uns destaque aqui, já aonde fala sobre métodos de Deus, né? Aqui eu fiz um seguinte destaque aqui para você, revela principalmente que não há método específico, ou seja, Deus não tem assim, para ele trabalhar num evento miraculoso, não tem um método específico, não podemos colocar formas no agir de Deus. Deus faz como ele quer, ele é soberano para isso, ele faz como lhe aprover, né? A gente tem eventos na Bíblia, curas, milagres, que são de diversas formas, né? Eu citei alguns aqui, e você pode lembrar de outros, né? Citei o caso lá do centurião que falou com Jesus que bastava uma palavra, e aí Jesus fez somente deu uma palavra ali a ele ali, né? O outro caso, Jesus cuspiu no chão, né? Lá em João 9,6, Jesus cuspiu no chão e ali fez lodo com cuspe, passou nos olhos do cego. Então tem todas situações e situações, tá? Não podemos colocar regras no agir de Deus. Deus age como ele quer e do jeito dele, tá? E nós temos que agradecer e dar glória a Deus por isso, tá? Um outro destaque que eu fiz aí, eu fiz era sobre a ideia do que a ideia desse milagre, né, que Eliseu vai operar ali, né, que Deus vai fazer através de Eliseu. A ideia desse milagre era fazer Naamã descer do seu pedestal, Naamã adquirir um pouco de humildade. Ali o fato, na real, né, ali o fato é que aqui, todo esse evento aqui com Naamã, o general, e Eliseu, vai nos dar uma lição de humildade, uma lição para nós aprendermos a ser humilde. Ninguém pode chegar diante de Deus de forma pomposa, assim, achando que é alguma coisa, né? Nem diante de Deus, nem diante dos profetas de Deus, tá? E aqui temos toda essa ideia, né? Eu faço esse comentário na passagem onde diz que
tal ato era demasiadamente humilhante para o homem de sua posição, né, se referindo ali ao fato de ter que mergulhar no Rio Jordão. Então, para Naamã aquilo ali era humilhante, tá? E aí eu coloquei aqui para você, professor, para esclarecer um pouquinho que toda a ideia era fazer com que ele descesse, né, para humildade, para que Naamã tomasse uma postura de humildade. Se ele ficasse na postura, né, de altivez, ele ia perder o seu milagre ali, tá? Bom, então no primeiro tópico nós temos como título Naamã, o chefe do exército sírio, aonde vai falar sobre ele. No subtópico 1 tem Naamã, um comandante honrado, tá? Ele era um comandante bem visto ali na Síria, né? Ele era honrado, tanto que ele manda a carta lá, quer dizer, ele fala com o rei, e o rei manda a carta para o rei de Israel, né? Então, nós vemos que ele tinha um bom status ali com o rei da Síria, né? Bom, nessa parte aí, nesse subtópico, eu destaquei na parte que diz assim: a Síria havia atacado Israel várias vezes, tá? Então fiz assim um destaque aí sobre isso, um comentário, que a gente aprende aí que ninguém deve associar santidade e salvação com a operação de milagres. Isso aqui é um ensinamento que a lição toda nos traz, né? A gente não quer dizer que porque a gente é salvo, porque a gente vive uma vida santa, que necessariamente vai ser operado milagres, né, na nossa vida sempre, né? Algumas pessoas arriscam a dizer isso nos cultos, né? E é um perigo, né? É uma coisa que deve ser se tomar cuidado para falar. Às vezes você fala assim, não, Deus vai fazer, e aí às vezes Deus não faz, e aí passa o crente ali, o homem de Deus, a mulher de Deus, como um mentiroso, né? Como uma pessoa que não conhece o agir de Deus. Deus faz se ele quiser, irmão. Deus vai fazer, essa é a verdade, né? E ali, tanto que na época de Naamã, né, Jesus mesmo é quem fala, que muitas pessoas tinha muitos leprosos em Israel, mas um estrangeiro, né, o general Naamã, que foi curado da lepra. Então isso aí é uma questão para a gente refletir para os dias de hoje, ensinar os alunos aí da escola dominical, para eles também refletirem sobre isso, né? Bom, separei a parte também que fala, mas era leproso, se referindo como Naamã era, né? Irmãos, o vídeo vai ficar um pouco escuro aí, né? Que eu esqueci de ligar aí o flash, e agora vamos embora, vamos assim mesmo, que não vou parar para ligar não. Vamos lá. Diz que mas era leproso, né? Então eu fiz esse destaque para dizer o seguinte, né? A lepra de Naamã, o detalhe é que ela não atrapalhava a habilidade de Naamã. Ele, com lepra, ele podia ainda comandar o exército, né? Ele podia comandar o seu exército, pelo que a Bíblia nos dá a entender isso, né? Ele exercia suas funções de comandante do exército, mesmo sendo leproso, tá? E exercia muito bem, várias vitórias ali, tudo mais. Qual o detalhe que eu quero falar sobre isso? Preste atenção. O detalhe é que muitos homens de Deus, mulheres de Deus, professores de escola dominical, cantores, tá? Líderes de igreja, muitos têm um problema às vezes na sua vida espiritual, semelhante a essa lepra aqui de Naamã. Mas isso não atrapalha essa pessoa de exercer as suas funções ministeriais. E o que acontece? Por não atrapalhar, muitos deles vão deixando, vai passando, né? Vai se omitindo, né? Vai se acomodando com problema, com a enfermidade espiritual, tá? Isso aí é um detalhe que acontece nos dias de hoje, tá bom? Mas nós vamos aqui na lição aprender algo aqui com Naamã, porque isso ele não se acomodou com isso, né? Vamos lá no 2, né? No subtópico 2, tem como título A Escrava, uma Testemunha de Deus. Aqui eu fiz um destaque aqui interessante, que aquela menina ela passou a morar na casa de Naamã, né?
passou a morar na casa de Naamã após ser levada como escrava. Tá? Eu faço um comentário aqui só para você poder comentar com a turma se for o caso também, né? A escravidão lá naquela região, ela tinha uma cultura diferente da escravidão que aconteceu no continente americano, né? América do Norte, América do Sul, né? A escravidão que aconteceu no Brasil, Estados Unidos e outras áreas, com os negros trazidos da África, é diferente daquela escravidão que tinha lá. Eles não tinham a cultura de racial, né? De superioridade racial. Já com os negros que foram trazidos da África, outro tipo, é outra cultura. Os brancos aqui da América, né? achavam que eram superiores, né? aos negros da África, que eram trazidos aqui como escravos. Teve até religiões, pasmem com isso, né? Teve religiões que chegaram a falar, não foram as evangélicas, graças a Deus, teve religiões que chegaram a dizer que os negros não tinham alma. Hoje eles são vistos por nós como seitas, né? E aí nós não vimos que não é nada disso. Aí depois, passou o tempo, tiveram que reconhecer que eles erraram, né? Que os negros têm alma. Olha só que coisa absurda. Infelizmente, a questão da escravidão na América do Norte, América do Sul, né? Virou racismo, e aí ficou até hoje tem raízes de racismo, racismo velado, tanto na América do Norte como aqui também na América do Sul. Infelizmente, isso é lastimável, né? Bom, então continuando aí, também separei um outro destaque, que fala, uma parte que diz assim: não importa onde estejamos e nem as nossas condições, não importa, né, onde nós estamos, nem como estamos, para poder apregoar o nome do Senhor, apregoar sobre a obra de Deus, né? E aqui se referindo ao caso da menina. A menina, ela podia se calar, ela podia ter ficado quieta, né? A escrava lá de Naamã, a menina podia não falar nada, né? Ela pensar assim: eu sou escrava, vou ficar aqui, não vou falar nada, né? Ele que se vire para lá com a lepra dele. Não, mas ela não viu isso. Olha o que aconteceu. Ela ensinou como se deve evangelizar. Como é que se deve evangelizar? Tirando essa barreira social, essa visão, né, de que os outros povos não merecem, né? Tirando essa visão do rancor, né? Tirando o rancor. Ela devia ter feito isso, ela poderia ter feito isso, mas ela não fez. Ela mostrou, ensina a gente como se deve evangelizar. Você não pode ser preso a barreiras raciais, barreiras étnicas. Você tem que anunciar o nome de Deus, mostrar que há um lugar onde a pessoa pode ser curada, né? Isso aqui que a menina está ensinando. Diferentemente, eu até comento isso aqui, do profeta Jonas, né? O profeta Jonas tinha uma barreira muito grande para ele pregar ali para aquele povo de Nínive, né? Mas isso é uma outra história aí. Você, professor, pode abordar isso aí se quiser, é interessante. Bom, então continuando, temos aí, como no 3, o subtítulo: a caravana de Naamã. Naamã, ele vai com a caravana para Israel, e ali eu separei um destaque onde que diz que Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei. Aqui a ideia é que Naamã não se acomoda. Ele podia continuar comandando o exército, tranquilo, mas ele não se acomodou. Com isso, ele foi lá até o rei e falou: eu fiquei sabendo que tem em Israel um profeta que pode me curar dessa lepra. Ele correu atrás do prejuízo dele, né? Até mesmo porque ele ia morrer se ele continuasse com aquela lepra. E o que acontece lembra que eu falei de alguns líderes, alguns homens de Deus, trabalham na obra de Deus, cantores, pregadores, né? Que tem um problema, às vezes uma lepra espiritual. Como é que eles fazem? Eles se acomodam, tá? Eles não resolvem esse problema. Eles vai levando, vai empurrando com a barriga, né? Só que acontece, isso aí um dia vai matá-los. Isso aí um dia vai matá-los. Então, o que pode acontecer?
Se Naamã continuasse com a lepra lá, tranquilo, acomodado, uma hora ele ia morrer e podia levar outros comandados dele também para a morte, tá? Vai que ele passa mal numa situação de combate, né? Então isso aí é uma coisa para se pensar, uma coisa para se ensinar, né? Ninguém pode se acomodar com uma doença espiritual. Trazendo isso aqui para os dias de hoje, se alguém, professor, ensine isso aí, você também viva isso. Se alguém passar por um problema, tiver um problema espiritual, uma lepra espiritual, tem que correr atrás para se curar disso, né? Dar o teu jeito, falar com o pastor, subir o monte, né? Fazer jejum, dá o teu jeito. Tem que correr atrás para cura, para não ficar com nada oculto dentro de si. Bom, então vamos lá. No subtópico 2, temos como título o mergulho no Rio Jordão, e o primeiro subtítulo aí, né, o número 1, diz: Eliseu não se impressionou com a pompa, tá? E aí eu fiz um destaque aí porque Eliseu fala, né? Eliseu fala assim: deixai-o vir e saberá que há profeta em Israel. Então, os irmãos na lição vai falar sobre isso, né? Que a caravana, quer dizer, a carta chega ao rei de Israel, ele fica apavorado, rasga as vestes, porque ele acha que o rei da Síria está procurando uma ocasião. Era um reino que estava sempre em pé de guerra ali com Israel, né? Não era um reino amigo de Israel, não. E ali acha que ele está procurando uma ocasião para guerra. Mas aí o Eliseu vai e manda essa daqui para ele. Não, deixa ele vir, que aí ele vai ver que tem profeta em Israel. A questão que eu levanto aqui é essa, né? Essa é uma visão que todos nós temos que adotar. O homem de Deus e mulher de Deus tem que ter audácia, né? Tem que ter visão espiritual, tem que ter espiritualidade mesmo e coragem para falar isso aqui. Deixa vir, vai ver que tem profeta de Deus aqui, tem homem de Deus aqui, tem mulher de Deus aqui. O que acontece é que muitos correm das lutas, irmão. Essa é a verdade, né? Essa é a verdade, tá bom? Eu tinha até alguma coisa para falar aqui, acabei me esquecendo do que eu ia dizer, mas interessante é que nós temos que assumir a postura de homem de Deus e mulher de Deus de verdade. Né? Temos que ser profeta de Deus, sacerdote de Deus na nossa casa, sacerdote de Deus na igreja, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, tá? Assumir a postura de homem de Deus. Hoje em dia está um problema com identidade, tá? Um problema com identidade. Tem muitos crentes que se omitem, não assume logo a posição de crente. Fala logo, irmão, tu é crente, tu não é. O que você é? Você é do mundo? Né? Aí fica aí dando uma de crentezinho e daqui a pouco tá lá consultando horóscopo, fala uma linguajar do ímpio. Parece mais um ímpio, você pensa até que é um ímpio ali, uma dificuldade para saber quem é crente de verdade, né? Isso aí, professora, pode explorar mesmo isso aí, né? Bate mesmo na cabeça de todo mundo com esses ensinos aí. Nós temos que aprender mais. Bom, então temos aí também a parte, né, onde eu faço um destaque, onde diz: porém ele não o recebeu, mas mandou um mensageiro, né? Interessante, aqui eu até coloquei que começou uma provocação de Eliseu, né? Ele nem recebe o general Naamã, ele simplesmente manda um mensageiro, vai lá e fala para ele se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, né? Ele corre atrás do prejuízo dele, nem recebe, né? Então aqui já é uma provocação, tá? Mas não é uma provocação porque Eliseu era um provocador, não. É para ele poder fazer o que estava na intenção do coração de Deus, né? Que Naamã manifestasse humildade. Era assim que todo milagre aqui gira em torno disso. Pode reparar aí, em torno de descer do pedestal da altivez e ir para a humildade, né? Bom, então vamos lá. No tópico 2, temos aí como título a decepção e a cura de Naamã. Tá? Vai falar como que processou essa cura aí, mas ele ficou decepcionado, né? Então eu separei a parte que fala assim: esperava que o profeta o recebesse com honras, né? Então o general esperava que fosse reconhecida a posição dele de general,
tá? É isso que ele esperava. Como general, não, ele vai me receber com honra, né? Com salvas de tiro, né? Quem é militar aí sabe o que significa isso, né? Então ele vai me receber com honras de chefe de Estado. Isso não aconteceu, tá bom? Isso aí é para ele aprender a ser humilde, porque ele tinha que reconhecer a posição do profeta de Deus também. Bom, então aí também um outro detalhe é que ele esperava que, eu separei essa aqui para falar também, né? Que Eliseu tocasse tocasse com as mãos, né? Ali na lepra. E aí eu fiz um destaque aqui que comentei que Naamã esperava que fosse feito um ritual, né? Nos moldes da religião lá da Síria, né? Naamã esperava que fosse um ritual elaborado, né? Só que isso era uma outra coisa que ele ia também ter que aprender, né? Aprender que Deus não trabalha com rituais pré-definidos, não. Esse é um outro detalhe. E eu falo aqui, ó. Eu falo aqui, muitos podem até não gostar do vídeo, mas eu vou falar. O que acontece é que alguns crentes, inclusive, têm que aprender que não se deve, que não se deve se apegar a rituais. Não, se trouxer um pano, um lenço, o terno do pastor que pula no poder e o terno cura. Não se apega a isso, não. Deus cura do jeito que Ele quiser. Ele pode dar uma palavra, você pode ajoelhar na tua casa e Deus curar. Ou você pode também ir na igreja e o pastor jogar água da água que ele bebeu em cima de você e você ficar curado. Eu não sei como Deus vai fazer. Deus pode fazer, irmão, né? Como também Deus pode não curar, né? Esse é um detalhe que o homem de Deus tem que estar preparado para isso aí, né? Bom, então vamos lá. Separei também uma parte que diz aí, foi preciso a intervenção de seus empregados, e aqui é interessante, né, que, olha só, eu escrevi sobre isso o seguinte, para que ele entendesse de coisas humildes, deveria ouvir os humildes, né? Ou seja, isso é a realidade. Ele deveria, o general Naamã, como Deus estava mandando fazer coisas simples e coisas que só os humildes faziam. Então ele devia se aconselhar e ouvir os humildes. E foi o que aconteceu. Ele deu ouvidos ao que os servos dele falaram, né? Sobre fazer uma coisa simples ali, como mergulhar no Rio Jordão. Que ia custar? Não ia custar nada, né? Ia custar nada. Ele chega até a falar, né? Não, mas o rio não são os rios Abana e Farfar melhores que todas as águas de Israel. Aí manda ir para o rio Barrento, que é o Rio Jordão, entendeu? Então eles dão um conselho de humilde. O meu destaque sobre isso é que nós precisamos também dar ouvido, né, àqueles irmãos que, por mais posição eclesiástica que alguém tenha, tem que dar ouvido aos irmãos que às vezes são novos convertidos, estão começando, né? Então são jovens na igreja, tem que dar ouvidos, tá? Você pega, ouve, assimila, né? Julga o conteúdo do que ouviu. Se você vê que é de Deus, você pega para si, né? Tá? Então esse aqui é um ensinamento aí dessa aula aí muito interessante. Então temos também o subtópico no 3, onde tem como título Deus ainda opera milagres e não misticismo, tá? Aqui tem um destaque interessante sobre o número 7, né? Fala que somente em 2 Reis 5, em 2 Reis 5 é o único que relata o uso do número, né? Onde aqui fala pelo profeta, o profeta Eliseu manda o general mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Então o número 7 aí é só relatado nessa passagem, só essa ocasião. Ou seja, então quer dizer que Deus não trabalha com um número, né? O número pode ter um significado bíblico, amém? Né? Isso aí é coisa lá da Cabala, né? Lá da cultura judaica, da tradição hebraica, tá? Mas não quer dizer que Deus faz isso hoje, não. Nós não podemos atribuir ao número 7 um significado, né? Um poder significativo na esfera espiritual. Esse é o ensinamento aqui, tá bom? Bom,
tem algo interessante também mais sobre isso, está aqui na parte que eu separei da lição, aonde diz forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. E aqui a crítica é contra os formatos das campanhas que acontecem nas igrejas hoje, tá? As campanhas são sempre em formatos pré-definidos de números, né? Campanha de 7 dias, sempre é 7 dias ou 21 dias, né? Conforme o profeta Daniel orou ali, tá? Mas a ideia da lição aqui é falar que Deus não podemos, né? Deus não trabalha dessa forma, não podemos atribuir significações espirituais aos números, tá bom? Por quê? Porque já tem um misticismo no meio do povo. O povo, principalmente o povo brasileiro, é muito místico, irmão, tem muito misticismo, tá? Então a gente fica lá, uma campanha de 7 dias. Não, você pastor, presbítero, né, você líder de igreja, pode fazer uma campanha de 4 dias, qual o problema? Faz uma campanha de 1 semana, 2 semanas, 14 dias. Faz uma campanha de 1 mês, 31 dias, ou faz uma campanha de 4 dias, faz campanha só às quarta-feiras, sei lá, dá um jeito aí, não precisa ser necessariamente 7 dias, tá? A ideia é simples, é não colocar misticismo na cabeça do povo, tá? Essa é a grande ideia aqui, o grande ensinamento. Bom, então, separei também uma outra parte, aonde fala, está escrito assim, a fé é confiar nele, mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. E aqui eu escrevo sobre isso, que não é garantia de que sempre teremos vitória sobre os problemas. Ou seja, ser salvo não quer dizer que você vai ser vitorioso em tudo na sua vida. Os problemas da vida, estou falando da vida, né? A maior vitória do crente é estar junto a Deus, é ter preparado uma casa na glória para ele. Ou seja, irmão, né? Alguém talvez não goste do que eu vou falar, mas essa é a verdade. Estou falando aqui ensinando verdade. Professor tem que ensinar a verdade, né? Crente também morre de Covid. Crente também pega doença. O cristão também fica enfermo. E tem cristão que não levanta do leito também. E deixou de ir para o céu porque ficou no leito. Né? Nós não ficamos ensinando essa fé que neopentecostalista, fundamentalista que existe por aí. Não, se você tem que ser curado, porque se você não for curado, você não tem fé. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Tem que se levar em conta o que Deus manda, o que Deus quer também, a vontade de Deus, tá? Bom, então, vamos continuando aí no tópico 3. Temos como tema Geazi acometido da lepra, tá? Vou dar uma corrida aqui por causa do tempo. E eu também, nesse caso aqui, ó, o subtópico, a rejeição dos presentes. Tá? Eu não comentei nada sobre isso, né? Não achei necessário. Pulei esse tópico propositalmente. No 2 diz aí, homens de Deus, o título, né? Homens de Deus não se deixam vender. Tá? Aqui sobre isso eu escrevi o seguinte, porque o que acontece? Eliseu, ele deixou de receber os presentes, né? Ou seja, não era ilegal ele ter recebido os presentes, não era errado ele ter recebido os presentes, tá? Mas o que acontece é que se ele recebesse aqueles presentes, ele podia ficar mal diante do povo, né? Aquilo ia ser uma coisa que não ia ser legal, né? Presente trazido de um reino que era inimigo de Israel. Várias vezes houve guerra entre a Síria e Israel. Tá? A menina era escrava porque ela foi tirada lá na lição fala isso aí. Então, Eliseu, ele não recebe. Por quê? Nem tudo que não é ilegal, convém a gente fazer. Tá? Nem tudo que é lícito convém aos homens de Deus. Né? Por isso Eliseu deixa de receber, e muitas vezes a gente também não pode, né? Também fazer algumas coisas que a lei não proíbe, mas então vou fazer. Não, calma aí, eu tenho que verificar, né? Nem a lei nem a Bíblia proíbe ninguém de beber bebida alcoólica. Tá bom, não proíbe, né? Mas olha a cultura onde a gente está inserido. Olha a cultura do povo de Deus nas nossas igrejas. Será que é o caso? Tá? Será você que é dirigente de congregação, será que é o caso liberar?
né? Alguns liberam, amém. Se alguns liberam, né? Não sei, ele com Deus, não vou nem julgar, né? Porque eu não sei qual é a orientação do Espírito Santo para ele, tá? Deus está salvando todos que se achega a ele, tá? Na Europa tem igreja que bebem, né? Os cristãos bebem. Se você está numa igreja onde não há o costume, não a direção eclesiástica não permite, amém, irmãos. Então siga o costume da tua igreja, né? E dá glória a Deus, porque assim todos vamos para o céu. Bom, então continuando aí, né? No 2, aonde eu faço um comentário também comento aí sobre a postura de Eliseu, né, que ele cresce à sombra de Elias, né, e aí por isso ele se tornou, né, semelhante a Elias na conduta, né, ou seja, grandes líderes produzem bons liderados, né, e assim por diante. Então é interessante a gente comentar sobre isso. E olha que interessante também, não pode ser regra, né? Porque Geazi mesmo não segue Geazi não segue lá a orientação a conduta de Eliseu, né? Bom, então continuando, o 3 fala por ganância, Geazi é acometido da lepra, tá? Essa lepra que acometeu Geazi, o texto bíblico fala, esses são meus comentários sobre isso, né? O texto bíblico fala que a lepra de Naamã passou para Geazi, né? Na verdade, o que aconteceu não é que fosse aquela lepra, provavelmente ele se referia ao tipo de doença, né? Ao tipo de lepra que passaria para Geazi. E aí foi o que aconteceu, né? A lepra de Naamã passou para Geazi. Aqui eu faço um comentário, né? Enquanto Naamã adquiria a humildade e a salvação, Geazi perdia a sua. Geazi adquiria a lepra e provavelmente, aí não podemos afirmar, perdeu também a salvação, né? Mas isso aí é um comentário, a gente não pode afirmar com certeza, né? Então é isso. Se a pessoa não souber, né, se comportar com ganância como Geazi, ele pode perder a sua salvação e adquirir enfermidades. Aí não vou nem entrar muito nessa seara aqui, tá? Bom, e na conclusão, vamos fechar já aqui, tá? A conclusão, você pode fazer a sua revisão, né, com os alunos, mostrando aí os pontos mais importantes estudados, tá bom? Convide os alunos aí para a próxima aula, corrija o questionário, muito importante isso, e olhe com a classe, né, para que eles possam se manter longe da ganância, né, de Geazi, e também eles adquirir a humildade aí que Naamã adquiriu e a salvação. Amém? Então vamos até o próximo vídeo aí, tá? Até a próxima semana e boa aula aí a todos.